Porque é necessário uma chegada de jogador que, primeiro, entregue gols, segundo, entregue um novo ambiente para o time, uma confiança diferente também. Eu vou falar sobre o Sousa, vou falar sobre o Colídio, mas precisa de pelo menos mais dois jogadores aí, um centroavante principalmente, para poder mudar um pouco esse aspecto ofensivo e o Vasco parar de utilizar as mesmas peças que prejudicam o clube há muito tempo. Primeiro tempo do Vasco. é, Eu não sei se saiu a coletiva do Pedro Emanuel. Deixa eu ver aqui. E se saiu, a gente ouve a coletiva e depois analisa. Não, ainda não saiu a coletiva do Pedro Emanuel. É, não saiu ainda. Formação do Vasco hoje. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Sousa, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Adson e David. Eu entendo ele não querer tirar o David, porque o David fez um gol e deu uma assistência na Copa Sul-Americana. Mas em 15 minutos de colídio deu para perceber a diferença de um jogador que é qualificado, de um jogador que pode ajudar, de um jogador que, claramente, mesmo não sendo um 9 de ofício, ele tenta dar sequência nas jogadas, ele tenta fazer as coisas da maneira que tem que ser diante de um adversário, mesmo sendo forte como o Palmeiras. O Colídio ele entrou e ele jogou bem melhor do que o David. O Colídio ele entrou e fez o gol, mesmo tendo oportunidades piores do que o David. Então, tá muito claro que para mim já fica o recado para o Pedro Emanuel para a próxima partida. Enquanto não chega um centroavante que entregue gols imediatos, o 9 do Vasco, literalmente, não só na camisa, mas também dentro de campo, tem que ser o Colídio. Tem que ser o Colídio. Ponto. Na direita, o Adson. Vou começar de frente para trás, tá? O Adson foi um dos jogadores mais participativos da partida de hoje. Ele é um cara que preencheu o campo inteiro, que criou boas oportunidades, que fez associações, que criou também chances no primeiro tempo. Foi lúcido dentro de campo, conseguiu girar de costas. Muitas vezes, e aí é uma jogada treinada pelo próprio Pedro Emanuel, ele atraía a marcação do Palmeiras descendo na ponta para poder acontecer o lançamento do longo do Carlos Cuesta para o David, e foi assim que o Vasco criou uma das melhores oportunidades que aconteceram, com o David ali fazendo a diagonal, porque o Adson desceu para atrair e abriu um pouco a defesa do Palmeiras. O time tem alguns mecanismos interessantes também de aproximação, de tabela, tanto é que teve uma grande oportunidade com o próprio Thiago Mendes ainda no primeiro tempo, e o Thiago Mendes bateu fraco, assim, o Carlos Miguel estava com a visão um pouco tapada, mas conseguiu defender. Quando eu olho para o Andrés Gomes, um jogo abaixo, mais uma vez, abaixo do esperado, abaixo do que se imagina dele, não por falta de luta, de competição, porque ele se